Boa noite, irmãos. É um prazer estarmos aqui novamente. Podemos estar falando sobre esse assunto. Na minha opinião, é um assunto muito importante. A questão do chamado missionário, principalmente em tempos de crise, são os tempos que vivemos. Como o pastor Jaime falou, ontem, a partir do livro de Isaías, a partir do chamado de Isaías, nós podemos estar observando dois primeiros elementos da chamada de Isaías, que nos ajudam a compreender melhor como é essa dinâmica do chamado missionário. Vimos a questão de ser impactado com a glória de Deus e também que isso produz uma atitude humilde para com aquele que é chamado. Nós vamos continuar, então convido você a abrir sua Bíblia em Isaías capítulo 6. Vamos ver o que acontece com Isaías depois desse encontro com a glória divina, depois desse impacto com a glória divina, e qual foi o próximo passo dado por ele e também dado por Deus. Você vai perceber que o chamado se passa como um processo, algo que está acontecendo. Eu vou ler novamente a partir do versículo 1. Estarei lendo hoje do versículo 1 até o versículo 8. Então, Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 8. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, pedimos que o Espírito Santo nos ajude a compreender Tua palavra, a explicá-la corretamente, abra nossos corações, nossas mentes, tire de nós qualquer falta de atenção à Tua palavra. Essa é o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Algo importante que a gente precisa observar aqui é que, ao entrar em contato com a glória de Deus, Isaías entra nesse como que um estado de choque. Ele diz: ai de mim, estou perdido. É quase que está paralisado. Ele contempla a grandeza de Deus, ele tem noção do seu pecado, de quem ele é, e a conclusão dele é: estou perdido. Ele acha que vai morrer, certo? Se Deus o tivesse deixado neste estado e não tivesse continuado o processo, provavelmente Isaías não teria sido útil para a obra que Deus teria para ele. Mas você vai perceber que Deus toma a iniciativa. Deus toma a iniciativa, ele vai em direção a Isaías e o capacita para a obra. É isso que nós vemos no versículo 6. O serafim vai em direção a Isaías e o serafim resolve o problema. Isaías não vai morrer. Pelo contrário, Isaías agora recebe a capacitação de Deus, a capacitação divina. A brasa tocou a minha boca e o serafim disse: esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Então, na linguagem aqui de Isaías, isso significa que agora você está apto, agora você está capacitado para realizar a obra que Deus vai te chamar. Mas é Deus que toma a iniciativa. E esse é um aspecto importante no chamado. A nossa função é responder
à iniciativa divina, certo? Nós respondemos à iniciativa divina, mas é Deus que vem até nós e nos chama. E aqui temos algo importante. Você não vai ouvir a voz de Deus como Isaías ouviu, né? Obviamente, nós falamos um pouco sobre isso ontem. Você não vai ouvir essa voz audível, né? Fulano, Joãozinho, venha para... né? Estou te chamando para a obra, né? Ou como Samuel no Antigo Testamento, viu? Samuel, você não vai ouvir. Se você ouvir, tome cuidado. Mas, por outro lado, você precisa aprender a sintonizar os seus ouvidos da fé para o que Deus está fazendo, certo? É possível ouvir a voz de Deus, não da forma audível como Isaías ouviu, mas de uma forma mais contextualizada com a atual dispensação na qual nós vivemos. Isaías ouviu a voz de Deus, mas ele não tinha o Espírito Santo habitando nele. Nós não vamos ouvir essa voz audível, mas temos o Espírito Santo habitando em nós. Então isso faz uma grande diferença, certo? Faz uma grande diferença. Na atual dispensação, Deus habita em nós. Então é muito mais, digamos assim, poderoso, é muito mais poderosa a ação divina nessa dispensação. Muitas vezes nós achamos que a ação de Deus nos milagres do Antigo Testamento é uma demonstração de poder maior do que na nossa época. Mas se você ler com atenção o apóstolo Paulo, principalmente quando ele fala lá em 2 Coríntios, capítulo 3, capítulo 4, o nosso atual momento é de maior glória em relação à época do Antigo Testamento. Nós vivemos tempos onde a glória de Deus se manifesta com maior intensidade do que na época de Isaías. Nós, às vezes, não damos a devida atenção a isso, mas isso é atestado pelas Escrituras. O Espírito Santo habita em nós. Então, nós precisamos compreender, prestar atenção o que Deus está fazendo nas nossas vidas, começar a sintonizar as nossas anteninhas para o mover de Deus. A nossa mente vai começar a mudar. Aquele que é chamado de Deus para a obra missionária vai começar a perceber que algumas coisas começam a mudar. A sua maneira de ver o mundo, a sua maneira de agir, a sua maneira de perceber as coisas. Porque o Espírito de Deus, da mesma forma que Deus estava preparando Isaías, o Espírito de Deus vai nos preparar, vai preparar aquele que é chamado, vai despertar nele interesses que anteriormente ele não tinha, certo? Deus é o mais interessado na sua obra. Deus está mais interessado no seu reino do que nós. Não existe ninguém mais interessado na glória de Deus do que o próprio Deus. Então, ele vai mover as pessoas, ele vai despertar interesses nos seus escolhidos para a obra missionária, que antes não havia. Okay? E é preciso entender que alguns desses interesses que Deus desperta são bem claros, outros podem ser um pouco enganosos. Não que Deus desperte interesse enganoso, mas nós podemos nos enganar, perceber coisas onde não estão. Então eu quero hoje trazer para você algo bem prático. Um caminho, sinais que podem ser enganosos e sinais mais confiáveis com relação ao chamado missionário. Okay? Deixa-me falar alguns, por exemplo. Às vezes, você pode achar que uma aprovação na agência missionária é um sinal de que Deus está te chamando. Cuidado. Muitas agências missionárias, elas têm um protocolo de admissão muito simples, muito fácil. Assina a declaração de fé, pronto. Está abençoado, pode ir. Será que isso realmente garante que você é chamado por Deus? Então, cuidado. Às vezes a aceitação fácil numa determinada agência missionária não é um sinal muito confiável de que Deus está chamando você para aquilo. Outro sinal que não é muito confiável é a questão da frustração e da falta de sucesso numa profissão.
Eu tentei ser programador, tentei ser engenheiro, tentei ser várias coisas e sempre sou demitido do emprego. Então isso é um sinal de Deus para mim que eu sou chamado. Não, talvez é um sinal de que você não é um bom profissional. Talvez é um sinal que você não é competente, você não anda fazendo bem o seu serviço. Então isso não é necessariamente um sinal de que Deus está te chamando para a obra dele. Só porque você não deu certo em nenhuma outra profissão, não quer dizer necessariamente, não implica que você é chamado para ser missionário ou pastor. Okay? Por outro lado, existe, e eu encontrei semana passada, o oposto disso. Alguém que estava no seminário se preparando para o campo, desistiu, entrou na faculdade de Direito só para provar que era capaz de fazer a faculdade e depois voltar para o seminário. Não creio que precisa haver esse exagero também. Você não precisa fazer uma faculdade só para provar que é capaz de fazer uma faculdade. Não precisa ir nesse caminho. Às vezes, algumas pessoas acham que a capacitação natural já é uma indicativa de que é chamado. Por exemplo, algumas pessoas elas são boas na comunicação, falam bonito, têm uma liderança nata, oratória, simpatia, são entusiasmadas. Então, a pessoa ideal para o campo missionário, a pessoa ideal para ser um pastor. Mas essas suas qualidades também podem ser muito bem ideais para quem vai ser professor, para quem vai ser político, para quem vai ser advogado. Necessariamente não quer dizer que você está sendo chamado para a obra missionária só porque você possui essas qualidades naturais. Algumas pessoas são atraídas pelo pastoreio ou pela obra missionária devido ao status. Eu tive um colega de seminário, que nós batistas regulares temos a ordem dos ministros. E o pastor recebe uma carteirinha da ordem, dizendo que ele é um ministro e tal. Com mais alguns reais, você consegue comprar um hambúrguer e tal. E quando ele recebeu a carteirinha dele, ele chegou para mim e disse: olha, agora eu tenho a minha carteirinha, agora eu sou gente. Eu disse: não gostei muito dessa observação, porque dá a entender de que eu estou atrás daquele status, ministro. Então, muito cuidado. Às vezes você está indo para a obra missionária ou para o ofício de ser um pastor atrás de um status eclesiástico. Isso não é a motivação correta. Como nós vimos ontem, as coisas começam a acontecer quando você está impactado pela glória de Deus. Então isso aqui pode ser uma armadilha. Você está impactado não com a glória de Deus, mas você está impactado com o sonho de ser chamado de pastor, ou então reverendo, em algumas denominações, ou um missionário. Então você busca ser tratado nesse status. Cuidado. Me lembro quando eu estava no último ano no seminário batista. Não, eu estava no primeiro ano e fui para a parada de ônibus e lá tinha um aluno do quarto ano, estava se formando. E aí eu fui chamá-lo para pedir uma ajuda. Eu queria saber qual era o ônibus que eu pegava para ir para Juazeiro, porque o seminário é no Crato. Chamei ele pelo nome que a mãe dele deu para ele. E aí ele olhou para mim e disse: você deve ser do primeiro ano, obviamente. Aí eu disse: sim, como é que você acertou? Ele disse: porque você me chamou pelo meu nome. Você tem que me chamar de pastor. Entendeu? Aí eu disse: aí eu refiz, né? Pastor, me diga qual é o ônibus que eu pego para ir para o Juazeiro. Então você percebe que aqui você tem uma mentalidade. Ele expressou a mentalidade dele. Ele estava necessitando de ser tratado pelo título de pastor. Ele precisava daquilo. Ele entendeu como que uma afronta não ser tratado pelo título. Isso é uma coisa que nós, pastores e missionários, precisamos tomar cuidado.
Quando alguém nos chamar pelo nome e isso nos doer, isso pode sinalizar algum problema. Isso pode sinalizar algum problema. Será que eu preciso ser chamado de pastor para poder servir a Deus, para poder me sentir bem perante o meu Deus? Pode ser um problema, uma maneira de tratar a pessoa, mas é algo que eu devo não ir atrás, apenas receber. Entende? Então isso é uma coisa complicada. O status eclesiástico pode acabar sendo aquela sereia que te leva para a perdição e não para o serviço ao nosso Senhor. Alguns querem ser pastores ou missionários atrás de vantagem material. A nossa moeda, ela, mesmo que esteja sendo desvalorizada recentemente, mas ela é muito valorizada em relação a outras moedas de países africanos, por exemplo. Então, se você for um missionário ganhando em real, trabalhando na África, talvez você vai ter uma condição de vida bem elevada lá, que você não teria aqui. Algumas vezes você pode estar sendo seduzido pela vantagem material que você vai ter. Então, cuidado. Todas esses sinais não são confiáveis. Não se apegue a isso como critério de chamado. Agora, existem alguns sinais que são mais confiáveis, sim. Por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, deixe-me ler para você, o apóstolo Paulo diz assim, 1 Coríntios 9, 6. Nove, 16, perdão. Se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, pois ai de mim se não pregar o evangelho. Então, duas palavras aqui que eu quero analisar com você. Obrigação. O apóstolo Paulo entendia o seu chamado e ele dizia, há uma obrigação, e essa ideia de obrigação é como que uma compulsão que vem de fora para dentro, pesa sobre mim, ou seja, algo que está me pressionando para pregar o evangelho. Eu não tenho escolha, não tenho como não fazer isso. Paulo diz, ai de mim se eu não fizer. Há essa obrigação, e essa obrigação, como que essa compulsão pesa sobre mim. Me pressiona para ir. Então, essa mesma situação ocorre naquele que é chamado. O Espírito Santo começa a agir na vida daquela pessoa. E ela começa a ter essa mesma sensação, essa mesma experiência que o apóstolo Paulo tem. Ele diz, eu tenho que ir. Eu tenho que fazer alguma coisa. Deus está me chamando. Deus está me pressionando. Existe uma pressão sobre mim. Eu preciso fazer algo. Então, isso já é um sinal mais confiável de que Deus está trabalhando na sua vida. Paulo também diz, em Romanos, capítulo 1, versículo 14, ele diz assim, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. A ideia aqui é da pregação do evangelho. Paulo se via como em débito para essas pessoas, para esses povos. Então, aquele que é chamado para missões, aquele que é chamado para pregar o evangelho desse modo mais específico, ele tem essa mesma sensação, ele tem essa mesma experiência. Eu estou em débito, eu preciso ir, eu tenho que ir. Não há como dizer não, eu preciso dizer sim. Há um crescente amor pelos pecadores, certo? Por aqueles que estão perdidos. Lembre-se que eu falei ontem que os perdidos não são a base. Não, eles não são a base. A base é o próprio Deus, o fundamento é o próprio Deus. Mas os perdidos fazem parte, sim, perdidos, que não amam o povo, o que ele vai fazer lá?
Nós falamos ontem que ele precisa dar de si para aquelas pessoas, então ele tem que amar. Então precisa surgir na vida do missionário, na vida daquele que é chamado, um interesse cada vez maior, gradativo, pelos perdidos. Né? Uma preocupação, uma inquietação por aqueles que estão nas trevas, do que na sua própria aposentadoria. Então hoje alguns americanos, ou boa parte dos americanos, querem se aposentar muito bem, ter uma vida confortável, e para isso estão cortando os seus investimentos na obra missionária. Então nós começamos a perceber uma mudança de paradigma nas nações enviadoras. Os jovens não estão interessados em serem missionários, e as igrejas não estão tão interessadas em bancarem missões. Vou dar um exemplo, eu passei um ano nos Estados Unidos, esse ano de 2019 e agora início de 2020, e nós ficamos numa mega igreja. E um belo dia, era o dia do orçamento, aprovação do orçamento anual da igreja. Entregaram para a gente os panfletos com o orçamento da igreja. O orçamento milionário. Era uma mega igreja, certo? Iam investir, cada semana era $100 mil só para instrumentalizar o culto. $100 mil por semana, só para manter a estrutura do culto. Então o orçamento anual era na casa de $6 milhões. E aí eu fui ver o orçamento para missões daquela igreja. Anual. $100 mil. $100 mil é que você gasta numa semana de culto. E você só colocou isso para missões no ano todo? Aí eu fui atrás dos missionários. Não tinha flanelógrafo, não tinha nada onde tinha o nome dos missionários. Eu fiquei cutucando. Ei, você sabe o nome do missionário da igreja? Não sei, não. Ninguém sabia o nome dos missionários. Eu fui atrás da secretária e fiquei importunando a secretária lá do departamento de missões. Ei, me envia para mim o nome dos missionários e tal. Eu preciso saber, eu quero orar pelos missionários. Ela demorou, mas eu fui tão importuno, né? Que ela mandou. Achei estranho isso, né? Ela mandou a lista dos missionários, 10 missionários. Eu disse, como é que é? Uma igreja que tem um orçamento de $5 milhões, $6 milhões, tem 10 missionários. Dos 10, 5 são no estado da Geórgia. São no próprio ali, na região. E os outros 5 são transculturais. Aí eu fui reclamar, né? Fui murmurar com o meu professor de inglês, que era um americano. Estava lá, como é que pode? Ele disse, não fique irritado. A minha igreja, o orçamento dela é maior que onde você está. E nós só temos um missionário. Eu disse, como é que? Uma igreja com mais de $6 milhões. Sabe o que é $6 milhões de orçamento? E você só tem um missionário? Só temos um missionário. Então eu caí na real. Né? As coisas não andam tão bem no norte global. Nos países tradicionalmente enviadores de missionários. É preciso, então, que nós comecemos a mobilizar, porque nós não podemos mais depender de missionários que vêm do norte, que cada vez vai diminuir mais. Então é preciso agora fazer missões a partir do estilo do sul. Pouco dinheiro, muita inteligência e dependência de Deus. É assim que a obra vai ser feita. É assim que a obra vai ser feita. Então essa inquietante conscientização da falta de obreiros tem que permear a nossa vida, tem que permear a vida do missionário e ele se mobiliza. Outra ideia que eu acho que é importante é uma aptidão. Eu falei que nem sempre aquela aptidão natural, mas existem algumas aptidões que são necessárias. Você quer ser missionário transcultural. Hoje em dia, para ser missionário transcultural e fazer parte de equipes multiculturais, você precisa aprender inglês.
Então, se você não sabe inglês, tentou entrar numa agência missionária, Missão Pioneiros, que trabalha especificamente com povos muçulmanos no Oriente Médio. Pré-requisito: para você começar a conversa, você tem que falar inglês. Porque todos os missionários só conversam em inglês. As equipes missionárias todas falam inglês. Então, se você não fala inglês, nem saia. Então, algumas coisas são pré-requisitos. O missionário hoje que vai tentar trabalhar num campo transcultural, dependendo do campo, vai precisar, o pré-requisito está estabelecido, é inglês. Então precisa ter essa habilidade, essa aptidão. Foi Deus quem te chamou para a obra? Você tem convicção disso? Ou você está sendo seduzido por outras razões? Abraão foi chamado para abandonar sua família, sua terra e peregrinar na terra desconhecida. Moisés foi chamado quando não desejava. Moisés foi chamado aos 80 anos. E aqui é um assunto interessante. O chamado tem idade? No nosso país, um idoso é considerado idoso quando ele tem 60 anos. Né? Então, alguém de 60 anos, se ele se candidatar para a obra missionária, será que ele será aceito na sua igreja como missionário? Ou será que os irmãos vão dizer para ele: rapaz, vai te aquietar, já está com 60 anos, aí para a rede, né? Moisés foi chamado aos 80. Ele não era jovem. Moisés foi chamado aos 80 anos para liderar um povo rebelde. Uma tarefa que até para o jovem seria difícil aos 80 anos. O chamado não tem idade. Não existe chamado tardio. E, diferente do Ocidente, o Ocidente valoriza o jovem. O jovem, ele reina no Ocidente. O Ocidente desmerece o idoso. Nós olhamos para os idosos como pessoas que não sabem de nada, que estão gagá. Cala a boca, você velho, não sabe nada. No Ocidente. No Oriente, é o oposto. O jovem fica calado. E quando eu digo jovem, eu digo pessoas de 40 anos. São consideradas jovens. Eles ficam quietinhos. E os idosos são aqueles que detêm a palavra. Então, ser missionário no Oriente é ideal para idosos. Pessoas de 60 anos que estão aposentadas e que querem servir a Deus como missionários, o Oriente é ideal para eles. Porque lá eles têm uma reputação já dada pela cultura do Oriente, de valorizar a pessoa idosa. Entendeu? E são os idosos que dão o ritmo naquela sociedade. Não são os jovens. Os jovens calam a boca quando o idoso está falando. Se você olhar a Bíblia é um livro, digamos, culturalmente produzido e reflete muito da cultura oriental. A Bíblia não foi escrita na cultura ocidental. A Bíblia é um produto cultural do Oriente, feito, obviamente, pela mentalidade divina, mas ela é escrita por pessoas todas do Oriente. Então você vai ver muito aqui dessa mentalidade do Oriente. Mas até hoje eu não tenho visto idosos se voluntariando para a obra missionária, e às vezes quando alguém tenta, ele já fica um pouco tímido porque sabe que não vai ter espaço, infelizmente. Segunda característica, veja o que Isaías diz. Deus chama, eis-me aqui, envia-me, ou Deus chama, quem enviarei e quem há de ir por nós? Isaías responde, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, depois de ter um impacto com a glória divina, depois de ser capacitado por Deus, Deus é aquele que chama, mas ele capacita, né? O serafim chegou, resolveu o problema de Isaías, agora você pode ir. E aí Deus diz, eu quero enviar alguém. Quem vai? Isaías diz, eu vou. Pode me enviar. Aí Deus espera uma resposta positiva daquele que é chamado. É interessante que Isaías, ele é enviado
para trabalhar com um povo que é chamado para ser missionário. Isso aqui é importante que você entenda. O povo que Isaías vai trabalhar não é uma nação pagã. Ele não é chamado para ser missionário para um povo pagão. Ele é chamado para ser missionário com um povo que é chamado para ser missionário. O povo de Deus, o povo de Israel. Tudo começa na chamada de Abraão. Gênesis 12, quando Deus diz que em Abraão, a descendência de Abraão é chamada para abençoar todos os povos. Em Êxodo, deixe-me ler para você, capítulo 19. Êxodo 19, versículo 4 a 6, Deus diz assim: vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para mim? Então Deus diz, de forma miraculosa, tirei vocês do Egito para mim. Certo? Então a intimidade divina, a glória divina, esse encontro com Deus é fundamental. Israel precisava ser impactado com esse Deus para poder ser o povo missionário. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Israel é escolhido para ser aquela nação intercessora, mediadora entre Deus e os outros povos. Uma nação que deveria levar a glória de Deus a todas as nações, que deveria servir como um imã atraindo as nações para que elas vissem quem é esse Deus. Obviamente isso nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu. Quando Salomão ele constrói o templo, ele dedica o templo, na sua oração intercessória, Salomão diz assim, que este templo seja o lugar que as pessoas dos confins da terra virão para te adorar. O templo foi construído como um lugar para todos os povos. Salomão já tinha essa mentalidade, essa finalidade. O templo não é só para Israel. O templo é para ser um lugar onde os povos vão adorar a Deus. Ora, se os povos devem vir adorar a Deus, é porque Israel é uma nação missionária. Ou, pelo menos na teoria, né, deveria ser uma nação missionária. Em Deuteronômio, deixe-me ler também, capítulo 4, versículos 5 a 8. Olha o que é dito em Deuteronômio, capítulo 4, 5 a 8. Eis que eu lhes tenho ensinado estatutos e juízos como o Senhor, meu Deus, me ordenou, povos. Que ouvindo todos os estatutos, olha só, os povos vão ouvir esses estatutos. Aí a pergunta fica, os estatutos estão em Israel, na nação de Israel. Como é que esses povos vão ouvir esses estatutos? E eles vão ouvir os estatutos e vão dizer, de fato, este grande povo é gente sábia e inteligente, pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados assim como o Senhor? Intimidade com Deus. Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos, e que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos, como toda esta lei que hoje eu lhes proponho. Então Moisés diz, olha, faz parte da natureza deste povo ser um povo missionário, ser um povo que atrai outros povos a si, atrai a Deus. Os outros povos vão ficar vendo, mas eles são diferentes. Esse povo é diferente. Deixe-me ler também Salmo 67, rapidamente. Veja o que o salmista diz, Salmo 67, versículo 1 e 2. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o seu caminho
e em todas as nações a tua salvação. Então o salmista já tinha essa mentalidade. Deus, o Senhor vai me abençoar e o resultado dessa bênção é glória, a tua glória entre as nações. Quanto mais o Senhor me abençoar, mais os povos vão te conhecer. Olha o que ele diz no versículo 7. Que Deus nos abençoe e todos os confins da terra o temerão. Ou seja, quanto mais Deus abençoar Israel, isso é o que o salmista, a mentalidade salmista, a mentalidade correta. Quanto mais Deus abençoar Israel, mais resultados missionários haverá. Mais povos vão ouvir acerca desse Deus. É uma lógica direta. Bênção divina, missões. Então, Isaías, ele é chamado para trabalhar justamente nesse povo. Por quê? Porque este povo simplesmente esqueceu o seu chamado. Esse povo, ele se perdeu. Ele se perdeu. Ele trocou a glória divina que tinha impactado Isaías por ídolos, por nada. Isaías diz no capítulo 42, deixe-me ler para você, versículo 18, olha como Deus chama o seu povo. Escutem, surdos, 42, 18. E vocês, cegos, olhem para que possam ver. Quem é tão cego como o meu servo? Ou tão surdo como o meu mensageiro a quem envio? Quem é tão cego como o meu amigo e tão cego como o servo do Senhor? Deus está falando do seu povo. Aqui, o servo do Senhor é o seu povo, Israel. Deus está dizendo, esse povo, o meu servo, ele é cego. Ele é surdo. Ele é um mensageiro, aquele que eu envio. Envia para onde? Para as nações. Ele está cego e surdo. Isaías é chamado para ministrar no meio desse povo. No capítulo 49 de Isaías, o servo é chamado para ser luz para os gentios. 49:6 diz assim: para você é muito pouco ser o meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta o remanescente de Israel. Farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. O apóstolo Paulo e Barnabé, no começo do seu ministério missionário, ele fez referência a esse texto para explicar o seu chamado. E ele está dizendo, agora a igreja, ela assume esta missão. Israel hoje está endurecido, Israel hoje não é mais uma nação missionária, ele não é mais aquele que vai pregar a palavra de Deus. Hoje, Israel, ele é alvo da pregação da palavra de Deus, ele não é mais aquele que leva. E o apóstolo Paulo compreendeu bem isso, e ele está dizendo, hoje a igreja é a luz para os gentios. Hoje a igreja é aquela que vai levar a palavra de Deus aos confins da terra. Isaías é aquele chamado, então, para despertar o seu povo. Nós vamos ver melhor amanhã à noite a questão da mensagem de Isaías. A tarefa de Isaías não ia ser fácil. O chamado de Isaías não era fácil. Então nós temos a resposta de Isaías foi uma resposta positiva, a resposta de Israel foi negativa, e aí nós precisamos pensar na resposta da igreja. Deixe-me ler para vocês 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Bem parecido com o que nós lemos lá em Êxodo, né? A fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Talvez você ache que parece ser estranho
Qual seria a resposta da igreja? Claro, a resposta seria sim, mas não se engane. Como eu trabalho num seminário, e eu também até já dei aula no Seminário Batista do Cariri, eu escuto histórias de alunos que vêm de várias igrejas, de várias denominações. Uma vez eu escutei de um aluno, no Seminário Batista do Cariri, não era das nossas igrejas, era de uma outra igreja, eu acho. E ele disse, estava lá com a bênção da igreja dele, mas só com a bênção. Com nenhum tostão. Porque o pastor disse que a igreja não tinha interesse financeiro no treinamento de pastores. Mas abençoava. Pode ir, está com a bênção de Deus. Você arranja o dinheiro, você arranja tudo. Se você precisa da bênção, está abençoado, pode ir. Não se enganem. Não são todas as igrejas que investem em missões. Não são. Não são. Nós precisamos começar a perceber que não existe tanta igreja assim impactada com a obra de Deus, querendo investir em missões. Não tem. Entendeu? Então, isso, e eu falo muito das nossas igrejas. Nós precisamos começar a refletir nesse chamado. O chamado de Isaías não é só de Isaías. Deus continua chamando a sua igreja. A igreja é o agente de Deus para levar a palavra de Deus a todos os povos. E a igreja usa os seus membros, a igreja usa os missionários que ela tem para fazer isso acontecer. Mas quando a igreja diz que não tem interesse nisso, interesse implica finanças, oração, um conjunto de coisas. Essa igreja começa a mostrar que ela não está alinhada com esse Deus. Qual seria a resposta da igreja? Será que nós temos realmente interesse nesta obra, de investir, de cuidar? Amanhã eu vou falar um pouco dessa questão do cuidado missionário. Enviar o missionário não é só dar a bênção, ou talvez só dar o dinheiro. Tem muitas coisas que estão aí inseridas. Meu desafio para a igreja nesta noite é que a resposta dela para Deus seja sim. Nós precisamos de igrejas totalmente comprometidas com a obra missionária, com o Deus missionário. E esse compromisso implica abrir mão de muitas coisas. Por exemplo, vamos supor que a situação financeira não está bem. O que nós vamos fazer? Vamos começar a cortar sustento de missionários? Não. Nós vamos cortar coisas das nossas vidas. Nós vamos cortar privilégios. Nós vamos cortar regalias. Corto o meu Netflix. Passei a vida sem Netflix, posso viver mais tempo. Corto Netflix. Não vou trocar celular esse ano. Não vou trocar carro esse ano. Vou cortando. Mas eu não vou cortar aquilo que é do interesse de Deus. Eu não vou mexer naquilo que mexe com os interesses do nosso Deus. Porque se eu fizer isso, eu estou simplesmente dizendo que eu não estou impactado por esta glória. Dizer, eis-me aqui, envia-me a mim, implica em dizer, eu estou aqui para o que der e vier. Pode contar comigo, Senhor. Pode contar comigo. Pode contar com o meu dinheiro, pode contar com os meus sacrifícios, pode contar com as minhas orações, pode contar comigo. É isso que significa dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Então é um desafio para todos nós, não apenas para aqueles que são chamados. É um desafio para toda a igreja, como um corpo. Ser uma igreja missionária é ser esse corpo missionário que vai pregar a palavra de Deus aos confins da terra. Amém? Vamos orar e estaremos encerrados. Senhor Deus, amado Pai, te agradecemos por tua palavra, te agradecemos porque o Senhor é poderoso. Teu Espírito Santo, Senhor Deus, esteja tocando a tua igreja para um compromisso intenso para contigo e esteja despertando, Senhor Deus, pessoas chamadas, impactadas, querendo dar tudo de si para a tua obra. Que o eis-me aqui seja uma realidade coletiva como individual. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Que bênção. Possamos então reconhecer alguns sinais que podem ser enganosos, possamos reconhecer os sinais confiáveis, baseados na palavra de Deus, e que como igreja possamos responder sim a esse chamado, tanto na contribuição, nas orações, e até muitos aqui indo mesmo diretamente para uma obra específica de missões. Amanhã, pela manhã, nós continuaremos as nossas conferências, a partir das 9 da manhã, não haverá aquela separação das classes da escola dominical, nós teremos um culto mesmo, como de costume nas conferências, e à noite também, às 18h30, todos estão convidados, né? Tem sido uma bênção, graças a Deus, que Deus então nos impacte sempre com a sua glória, com a sua palavra, com a sua vontade. Neste momento, ouviremos um pós-lúdio instrumental, você pode aí orar silenciosamente, dando graças a Deus, meditando mais um pouco na mensagem, e após teremos nosso culto encerrado. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus permitir.